A paz, igreja, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo da Ana, na verdade, Cadu da Ana, aquela morena linda que está ali. E assim, quem está feliz hoje na presença do Senhor? Quem está com o coração grato hoje na presença de Deus? Eu trago essa palavra com muito temor, mas ao mesmo tempo muita alegria, né? Nós, hoje, vivemos um mundo carente de referências, né? E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, que se chama Cartas Vivas. Você sabia que o mundo nos lê? Quem aqui acha que é observado? Que as pessoas observam o seu comportamento, como você é, aquilo dali é um cristão, olha, está dando mau testemunho e tal. Você sabia que o mundo nos lê? Você sabia que na sua família as pessoas te lêem? O seu comportamento, a sua postura. Quem aqui se coloca como instrumento de Deus? No seu local de trabalho, na sua casa? Então, só que o grande desafio, a palavra de Deus, ela sempre nos confronta, né? E eu fui a primeira pessoa a ser confrontado através dessa palavra. E eu gostaria de pedir para vocês, que vocês fechassem seus olhos, abaixassem a cabeça, para eu só fazer uma oração rápida, para que o Espírito Santo e a sensibilidade dele atinja você essa manhã. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus, amado e querido Pai, é com grande privilégio, Senhor, que eu venho trazer essa palavra nessa manhã, mas eu te peço, Espírito Santo, dê sensibilidade à mente e o coração dos meus irmãos, que eles possam, Pai, ter o coração agora completamente voltado à Tua Palavra, e o que o Senhor está fazendo hoje e quer fazer através da vida de cada um deles, é essa oração que eu te faço, te louvo e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? E é isso. Na adversidade é que nós manifestamos a presença de Deus, e é aí que nós manifestamos a nossa fé, e o mundo nos lê. Quando nós estamos servindo o Senhor e está tudo bem, é ótimo, né? Está aqui louvando, adorando, se vestindo numa roupa bonita, está cheiroso, que nem o Alan, passei pelo Alan e estava cheiroso. Então assim, na adversidade que é o mundo te observa. Exemplo, confrontamento. Como você se comporta? Quando acontece algum problema de saúde, você resmunga com Deus, você blasfema? Como nós nos comportamos quando vem uma adversidade na nossa vida? Essa reflexão vem sobre isso essa noite. É uma palavra de confrontamento, mas também de alegria, porque o Senhor nos chamou para quê? Para que sejamos cartas vivas na mão dele. Amém? Gostaria que vocês abrissem aí em 2 Coríntios 2, versículo 14 ao 13. Aleluia. Essa palavra também veio de uma experiência que eu tive. Os irmãos aqui, eu acredito que sabem também que eu trabalho com educação, né? E dentro da área de educação, fui me especializando em algumas áreas, e hoje eu trabalho como coordenador de aplicação de concursos, né? E algumas vezes eu viajo ao Brasil através desses concursos. E aconteceu uma experiência muito ruim na última viagem que eu tive para Fortaleza, mas ao mesmo tempo, esse muito ruim se transformou num testemunho de vida e vida para a glória de Deus. Amém? Todos abriram? 2 Coríntios? Amém. Graças a Deus, porém a Deus, que em Cristo, que nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a flagrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos como um bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, quanto entre os que estão se perdendo, para que este cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Quem é capaz de fazer essas coisas? Nós somos capazes? Eu não sou capaz. Você é? Eu acredito que não. Somente o Senhor Jesus é capaz de fazer isso. Deus tem grande expectativa nos seus filhos. E eu fico muito feliz de ver muitos adolescentes, jovens aqui,
porque vocês são cartas vivas aonde vocês estiverem. Essa mensagem não é só para vocês, é para a igreja inteira, mas especificamente vai pegar muito para vocês, porque vocês são a geração eleita, vocês são o futuro dessa nação. Então que vocês absorvam bem essa palavra, amém? Trazendo um pouquinho, eu falei um pouquinho desse testemunho, né? Quero falar um pouquinho desse testemunho especial. E eu fui convocado para ir para um concurso, né? Eu coordeno vários concursos estaduais e federais. E um dos concursos é um concurso de medicina por uma banca particular. E eu vou para Fortaleza, e chego lá, tem uma logística, eu já desço do avião, tenho que pegar o carro, dirigir cerca de 170, 180 quilômetros. E aí eu já sabia que esse concurso especial, a logística seria muito difícil para mim. E eu orei a Deus antes de ir, pedi sabedoria e discernimento. Mas, mesmo assim, voltando à palavra do meu pastor que ministrou algumas semanas atrás, que eu lembro, uma palavra sobre discernimento e sabedoria, não foi? Então, por mais que nós tenhamos o nosso entendimento, nós tenhamos a nossa capacidade, nós tenhamos o instrumento, né, que a gente sabe que tem, o profissional que a gente é, nós precisamos submeter tudo ao Senhor. E nesse primeiro momento, eu não preciso amenizar, eu falhei. Eu errei, a logística que eu fiz, né? Então, assim, eu cheguei em Fortaleza, o voo ia chegar a cerca de 8h30, 9 horas. E aí o aluguel do carro já estava propício para eu pegar o carro cerca de 9h30, 8h30, 9h30 da noite. E aí o que eu poderia ter feito, né? O que eu fiz foi errado, mas o que eu poderia ter feito? Dormia em Fortaleza, no centro de Fortaleza, e no sábado de manhã pegava o carro, né? E ia para a cidade que é no interior de lá. Mas eu não fiz isso, por quê? Porque eu já tinha alugado o hotel lá e já estava reservado para aquela noite. E eu tinha que chegar naquela noite e ir direto para o hotel, tinha que retirar o carro 8h30 da noite. Então, o que eu pensei? Não, eu consigo, eu vou pegar o carro e vou direto. Só que a estrada, quem aqui dirige, trabalha dirigindo? Você já sabe como é que é uma estrada que vocês nunca foram e é no Nordeste, e são 110 quilômetros, aonde esses 110 quilômetros não tem nada. É só mato, calcário e animais selvagens andando na pista. Animais selvagens andando na pista. E eu não sabia disso. E eu fui pegar essa estrada. E eu estou fazendo um tratamento na coluna cervical, e por sinal eu levei até a medicação, né? Que é um Dexa, não sei o que lá. Não sei muito bem o nome. E aí eu levei essa medicação por prudência, né? Se eu sentisse alguma dor na coluna, tomava essa injeção, ok, né? E eu fui e peguei essa estrada à noite, meus irmãos. Peguei essa estrada à noite, correndo, tal. E eu não sabia, quando chegou na estrada mesmo, para ir para essa cidade, filme de terror. Filme de terror. Quem aqui já pegou montanha-russa? Sabe como é que é, né? Você não sabe como é que é a curva, né? Foi assim. Não tinha um poste de luz, e eu num carro pequeno, dirigindo que nem aquelas pessoas que estão aprendendo, assim, sabe? Tenso, inclinado para frente, ou seja, tenso, inclinado para frente, minha coluna com problema, né? E aí eu fui. E aí tive um susto na estrada, que tinha um cachorrinho, tipo assim, a metros de mim, em cima. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Desvio, na velocidade que eu estou, vou capotar. Se eu tentar fazer... Não, vou manter aqui, tomara que o cachorro nem se morra. Se eu matar o cachorro e falar isso para minha esposa, é ela que vai me matar, porque ela ama cachorro. E aí eu mantive reto e não encostei no cachorro. Mas aquela tensão, sabe, de dirigir 110 quilômetros sem ver nada. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui chegar lá bem. Mas não parou por aí. E aí eu fui descansar, né? De sexta para sábado, quando eu cheguei, fui para o hotel, tal. Não dormi muito bem, porque aquela tensão, né, de você pegar a estrada, dormir com dor ainda, não tinha como aplicar a injeção. E aí eu fui e dormi mais ou menos e tal. No dia seguinte, tomei café no hotel, tal. Dei um rolezinho na cidade, tem alguns lugares lá que cabe para você conhecer e tal. E aí eu fui almoçar. Eu pensei, depois do almoço, eu vou tomar injeção, que eu dormi com dor na coluna, não dormi muito bem. Vou tomar injeção e depois eu vou descansar, né? E aí eu fui almoçar, passou um tempo, eu procurei nas farmácias lá, e nenhuma farmácia queria aplicar, porque só aplicaria se eu tivesse com a receita em mãos. E eu estava com a receita no celular. E no celular eles não aceitam. Eu fui em várias farmácias e ninguém aceitou aplicar essa injeção em mim.
E aí eu pensei, cara, o que eu faço? Eu vou num posto de saúde, mas como um bom torcedor de futebol, era o jogo do Brasil, né? Nesse dia, eu falei, 6 horas é o jogo da seleção. Ah, não, vou assistir o jogo da seleção. Depois eu vou no posto de saúde ser aplicada a injeção. Me fala se tinha um enfermeiro ou médico no posto de saúde depois do jogo da seleção. Ninguém. E aí, o que eu faço? Tinha que coordenar o concurso do dia seguinte. E deixa eu falar para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Ah, Cadu, por que você não foi no outro dia? Esse concurso, a responsabilidade é assim. Você é a prova. Eu levo o malote, eu levo tudo que o concurso tem. As pessoas lá, eu tenho uma equipe lá me esperando para quando eu chegar, só coordenar o concurso. Coordenou, agilizou tudo. Traga todo o material para o Rio, porque se dá uma pendência nesse concurso que eu fiz, todo o concurso que foi aplicado no país dessa banca é cancelado. Vocês entendem a responsabilidade? Então, o que eu fiz? Fui lá no posto de saúde e ninguém, fui dormir com dor novamente. Ou seja, não dormi direito de novo. E aí o que acontece? No dia seguinte tinha um concurso. Eu deixei de trabalhar? Não. Eu fui para o concurso. Mas pensando o quê? Vou no posto de saúde antes, vou aplicar a injeção e depois eu vou para o concurso. Só que essa injeção ela não tem efeito imediato, né? Ela demora algumas horas, vocês devem saber. 10, quem é aqui de enfermagem deve saber, né? Essa Dexa demora um pouquinho a fazer. E ela também gera alteração na sua pressão arterial, né? Spoiler. E aí, o que eu fiz? Apliquei o concurso, fiquei lá firme e forte, estou bem e tal, mas por dentro, meu Deus, corpo tenso, quando você não dorme bem, né? 2 noites e tal. E aí, até pedi lá o assistente administrativo da faculdade, para, tem um lugar para eu descansar aqui, só esticar o corpo, porque eu não dormi muito bem. Ele, pode descansar e tal, não sei o quê. E aí, teve um anjo que me observou, né? Para todos aqueles que estão ouvindo online, eu acredito que ele está ouvindo online. Wagner, você foi um anjo na minha vida. E ele falou para mim, Cadu, estou vendo que você não está muito bem. Você quer ir para minha casa descansar? Quer ir no posto de saúde e tal? Mas aí, meus irmãos, o que eu pensei? O concurso acabou 1h30, 2 horas. Se eu fosse voltar para a cidade, ir no posto de saúde, almoçar, que hora eu ia sair? Sei lá, começa a anoitecer 5h30. Eu bem, pegando a estrada lá, filme de terror, durante a noite, bem, eu me senti mal. Imagine eu mal pegar essa estrada à noite. Eu não ia ter socorro nenhum, né? Aí o que eu pensei, cara, não vou voltar para a cidade, eu vou pegar a estrada, né? E vou embora. Vou o mais próximo que eu puder de Fortaleza, do centro, né? Para então eu conseguir chegar. Meus irmãos, eu fui pegar a estrada. E aí quem me conhece um pouquinho sabe que eu ando um pouquinho, né? Minha esposa não gosta muito não, mas eu ando um pouquinho. E aí, vamos lá, falta 170 quilômetros, 160, 150, 140, 130, e eu dando um couro. Roberto sabe, anda direitinho, né, Roberto? Dando couro. Faltava 100, faltava 90, faltava 70, já estava quase saindo da estrada. Meus irmãos, quem é de enfermagem deve saber. Veio uma dor na cervical, daqui para cima, que parecia uma pancada, assim, um soco na minha nuca. E meu corpo inteiro pegou fogo e minha cabeça parecia que ia explodir. E depois, lá na fisioterapia, né, que depois fiz todo o tratamento e tal, me falaram o que aconteceu e me mostrou. Foi uma coisa, não quero nem mostrar para vocês em vídeo aqui, que é forte. E aí estourou essa questão da penduração na cervical e veio para minha nuca. E eu senti uma tontura e tal, e o que eu vou fazer? Vou encostar o carro, prudência, não vou dirigir assim, encostei o carro. Aí fiquei no ar-condicionado, um tempinho, e vou pegar a estrada. Aí, trêmulo, né? Procurando alguma coisa, posto de saúde e tal, nada. Aí eu vi um local, né, de Instituto PRF, né? Polícia Rodoviária Federal. Vou para lá. Deve ter alguém, né, de assistência médica e tal, não estou muito bem, vou para lá. E aí eu fui. Estava a 1,5 km e eu fui. E aí eu parei o carro, e aí aqui estava frio, no período da estreia da seleção, né? Chuta quantos graus estava lá, em Fortaleza? De 35 a 37 graus. Meus irmãos, quando eu botei o pé fora do carro, aquele sol, pum, eu quase desmaiei. E aí tinha um restaurante do lado, eu fui fazer o pedido, eu estava com a língua enrolada, eu não sei o que aconteceu, que eu não estava conseguindo falar. A menina não estava entendendo, eu falei, o que tem de cardápio aí? Eu não estava falando coisa com coisa. Aí a mulher fez, não, vou ali rapidinho, aí eu sempre ando com um kitzinho, peguei esse kit, fui na PRF, fui aferir a pressão. 22/14.
Isso quando eu sentei no ar-condicionado para aferir, né? E aí, o cara, que é isso, cara? Tu tem problema de pressão? Eu falei, não, nunca tive problema de pressão. Tu tem remédio de pressão? Eu falei, não, se eu não tenho problema de pressão, para que eu vou levar remédio de pressão, né? Não, tu tem que levar um SOS e tal, não sei o quê. Eu falei, não, não, eu vou melhorar. E aí, o que acontece? Ele me deu um remédio de pressão, acho que é losartana, um negócio assim, né? Só que ela demora a fazer efeito, né? E aí eu achei muito estranho, porque eu virei para eles e falei assim, poxa, vocês tem como levar, tem um posto de saúde e tal, não sei o quê. Não, a gente não pode sair daqui. Tá, mas tem como chamar um SAMU, alguma para me buscar? Não estou me sentindo bem, para eu pegar o carro para dirigir assim é complicado. Não, não podemos sair daqui. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu fiz uma coisa que eu nunca faço nos concursos, quando eu viajo. Todo o dinheiro do concurso eu peguei e transferi para minha esposa. Ela não entendeu nada. Recebi o concurso, mandei para ela. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É o receio de acontecer alguma coisa com a sua vida, sabe? E aí o que eu pensei, eu não posso deixar minha esposa desguarnecida. Eu vou transferir esse valor para ela. Transferi tudo para ela, não entendeu nada, mandou mensagem para mim. O que aconteceu? O que é isso? Não estou entendendo. E não falei nada. E não falei com a banca, não falei nada. E aí o que acontece? Os caras viraram para mim e falaram assim, Cadu não, rapaz, tem um posto de saúde aqui, daqui a uns 14 quilômetros, para você ser atendido e tal. Eu falei, caraca, como é que eu vou dirigir assim, né? E aí, não, afere sua pressão aí que dá para você ir lá. Eu falei, meu Deus. Aí fui aferir, diminuiu um pouquinho, 17/11. Mesmo assim alta, né? E aí eu fui para esse posto de saúde. Meus irmãos, eu joguei no Waze, em tudo que eu tinha ali, cadê o posto de saúde? Era naquele bairro ali. Comecei a rodar com o carro passando mal, rodando, não achei o posto de saúde. E aí, quando você bate o desespero, né? Aquela coisa, você passando mal, já viu que sua pressão foi tum. O que você pensa? Crise de ansiedade, crise de pânico e tal. E aí eu falo para vocês, vozes. Qual é a voz que predomina na sua mente quando vem a adversidade? É a ansiedade? É o desespero? É o pânico? Essas vozes têm que calar. Sabe para quê? Para que o Espírito Santo venha te conduzir. E aí o que eu fiz? Naquele momento de crise, várias vozes, tipo assim, você não vai voltar para o Rio, você vai morrer, você não vai sair daqui. E do outro lado, você é um filho de Deus, amado, cuidado, não vai acontecer nada com você. E aquela voz do outro lado, você não vai sair daqui, você não vai sair daqui. Foi aí que eu transferi o dinheiro para minha esposa. Você não vai sair daqui, você não vai voltar para o Rio. Foi muito forte, meus irmãos. Na palavra de Deus fala que a nossa guerra não é contra nas regiões. E aí o que eu fiz? Clamei ao meu Deus. Senhor, tende misericórdia de mim, Pai. A minha vida é tua. Faça o que o Senhor quiser com ela. A minha vida é tua. A minha vida é para a honra e glória do seu nome. Meus irmãos, eu tive uma experiência. Quem lembra da experiência de Paulo? Que era Saulo. Eu tive uma experiência que a voz do Espírito Santo do meu lado, parecia do meu lado, falou assim: você passou por um posto de gasolina grande, onde tem vários restaurantes. Vai para lá. Mas sabe que quando parece uma pessoa do seu lado, falando assim, ó, você passou por tal lugar e tal, vai para lá. E depois de muito tempo, né, remoendo, vendo tudo que aconteceu, o Espírito Santo falou assim: vai para lá que eu vou te dar livramento. E aí, na BR, né, e tal, eu procurando e tal, tonto, já estava quase fora de mim. Eu peguei aquela estrada, meus irmãos, manobrei na pista, aquela pista que só passa carro de alta velocidade, manobrei e voltei. Quando eu voltei nesse posto de saúde, falando agora, assim, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? E aí eu manobrei para entrar naquele posto, né, de gasolina. O que eu vou fazer aqui? Vou correr, pedir algum remédio para alguém, tipo assim, eu no natural, né? Não pensando no espiritual. Vou pedir alguém um remédio SOS, 24 horas, só para eu melhorar a pressão e tal, não sei o quê, e depois vou para o posto, ou e tal. O que eu vou fazer? Meus irmãos, Deus já tinha preparado tudo. Quando Ele mandou eu ir para lá, Ele já tinha arquitetado tudo. Eu fui para lá para Ele me dar socorro. Eu não clamei por Ele? Ele fala, bate na porta que eu... Exatamente. Quando eu estou engatilhando o carro para o posto, Daniel até riu quando eu falei, né? Biquei o carro para o posto, eu estou entrando no posto, o que aparece, meus irmãos? Uma SAMU. Num lugar que não tinha nada
nem ninguém apareceu uma SAMU. Você tem noção? Espírito Santo me conduziu para ali. E outra coisa, eu tinha que ter um atendimento de emergência, né? E aí, quando essa SAMU apareceu, eu fechei a SAMU, né, com o meu carro. E aí cheguei até eles. Poxa, me atende que eu estou passando mal. Ah, o que foi? Eu estou passando mal, não estou bem, estou tonto, já deu, minha pressão oscilou. Não, claro, deita aqui. Olha o cuidado de Deus. Quando você pensa que você faz alguma coisa para Deus, Deus já está fazendo por você infinitamente mais. Quando você pensa que você está caminhando para Ele, Ele já está 100 passos à sua frente. E aí o que acontece? Olha, detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Entrei no SAMU, aí o cara me estabilizou, deitei, aí eu ainda tive a minha mente ainda forçando. Poxa, por favor, pega a minha quentinha que está lá no banco do carona. Ah, e tem uma salada de fruta também. Aí o cara, olha só, o cara pegou meu carro, o motorista, estacionou meu carro, foi lá no carro, pegou minha quentinha, trouxe para mim, botou do meu lado. Você sabia quantos metros eu estava do posto? A menos de 1 quilômetro. E aí, quando eu cheguei no posto, tinham mais de 20 pessoas lá. Se eu chegasse com o meu carro, eu ia ser atendido? Em emergência? Eu só fui atendido por quê? Porque eu vim pelo SAMU. E a ambulância me levou direto para a sala de medicação. Olha os detalhes. Estou entendendo? E aí, quando eu estava sendo medicado, como é que ele está? Eu achei o cuidado de Deus constrangedor, né, Beto? Constrangedor. As meninas que estavam lá no atendimento, elas estavam fazendo revezamento para estar comigo. Ah, ele é carioca e tal. E começaram a cuidar de mim, me deram soro. Não, faz o eletro nele, faz e tudo. E tipo assim, depois que fizeram eletro, fizeram tudo, elas fizeram revezamento para estar comigo. Eu não sei o que, sei lá, vinha duas, como é que ele está? E não sei o que. Aí vem uma senhorinha mais velha, meu filho, você não pode fazer isso, dirigir na estrada sozinho e tal. Mas senhora, toma aqui um SOS para você. Eu não pedi nada para ela. Guarda no seu bolso. Guarda no seu bolso se você precisar. Eu fiquei constrangido, meus irmãos. E aí vinha outras duas enfermeiras, como é que ele está? E tal. Ele comeu, e aí eu fui comer na maca. Comendo na maca ali. E aí o cuidado de Deus foi tamanho, que em menos de 2 horas a minha pressão estava 12/8. E aí você vê o cuidado e o zelo de Deus. Quando eu melhorei, eu comecei a assistir jogo no celular, da Copa do Mundo. Na maca, eu assisti no jogo, na Copa do Mundo. E aí veio o médico e falou, você ainda está assistindo dor? Eu falei, estou assistindo dor na coluna. Então eu vou te dar um tramadol, para você melhorar, essa coluna melhorar, você estabilizar e você conseguir pegar o carro, porque eu ainda tinha que dirigir 70 quilômetros. E aí, meus irmãos, eu melhorei, 12/8. E aí eu fui lá no médico e falei, até me emocionei com ele, né? Eu não sei nem como descrever o sentimento que eu estou de gratidão por vocês. Aí eu não sabia se eu fazia Pix, mas eu já tinha transferido todo o meu dinheiro para minha esposa, não tinha como. E assim, eu queria agradecer de alguma forma, sabe? Porque quando nós somos filhos de Deus, o que vem primeiro no nosso coração é o quê? Gratidão. Gratidão. Meu coração hoje está cheio de gratidão. E eu precisava compartilhar isso para a igreja. Porque e eu cheguei na sala dele e falei, me perdoa, dar esse trabalho a vocês, eu não queria e tal. Ele, cara, para por aí. Já percebi o perfil de pessoa que você é. Você trabalha com o quê? Com educação. Ah, então. Você tem que se permitir ser cuidado. Foi ele que falou isso para mim? Foi Deus. Cuida da sua saúde. Para dessa rotina. Você deve estar numa rotina de trabalho muito grande. Meus irmãos, ele não sabia nada da minha vida. Eu estava vindo de uma rotina de trabalho de 11 a 12 horas, de sábados, desde o começo do ano até aqui, 18 sábados e 8 concursos. Olha a rotina de trabalho, maçante. A doença, ela começa aqui. Não é física. A mente padece o corpo. E aí, quando eu fui para esse concurso, eu já sabia que ia ser uma logística, eu orei ao Senhor para Ele me blindar. E eu agradeço muito a minha conexão que está aqui, representada, porque orou muito por mim, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Recebi todas as orações. Se eu estou aqui, também foi pelas orações de vocês, tá? E aí o Senhor me deu o livramento, um livramento indescritível. E aí, depois que você vai pensar em tudo que você viveu, né? Aí ainda chamaram um moto Uber para eu ir lá, pegar meu carro. Eu dirigi, fui para o hotel, e cheguei no dia seguinte, quando eu peguei o voo aterrissou, eu comecei a chorar.
Aplauda esse Deus, meus irmãos. Ele é Deus de livramento, mas o livramento tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Abram em 1 Tiago, por favor. Aleluia, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar, Pai. Enche esse lugar da tua atmosfera, Deus. Enche esse lugar da tua presença. 1 Tiago, de 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, ou nada. Amém? As adversidades, ela vem na nossa vida para forjar a nossa fé. Porque, como que você discerniu, Cadu, que isso daí foi uma coisa para te moldar, ou para ser um testemunho e tal? Quando eu saí daquele lugar, eu senti paz. Paz. Uma paz indescritível. E quando eu fui para o quarto, e eu só sabia orar, agradecer ao Senhor e tal, eu fui refletindo, meu Deus, que voz foi aquela? Lembra de Jó? Que ele fala, antes eu te conhecia, e agora eu te conheço, agora eu te vejo, agora eu... É isso. Experiências como essa, não pode passar em vão. Elas têm um propósito. Vocês creem nisso? Quero que vocês entendam, a adversidade é uma oportunidade para Deus se mostrar Deus, e você proclamar sua fé. A adversidade, ela não vem para te matar. Ela não vem para te matar. Ela vem para tirar a sua paz, para te tirar do eixo, para te tirar da tua sanidade, e você se desesperar, e aí você morrer. E morrer primeiro aonde? Aqui. Mas eu não me permiti padecer. Sabe por quê? Deus não nos chamou para nós sermos covardes. Ele nos chamou para ser ousados na presença dEle. Mas Cadu, você passou por tudo isso, como é que você teve força? E assim, depois disso, eu ainda fiquei no processo, porque o corpo precisa se estabilizar. Fiz todo o check-up, né? Coração, tal, pressão, você não tem pressão arterial, não tem nada. Exame de sangue, coração, tudo normal. Só foi mesmo a questão da coluna cervical. Então assim, o que eu quero falar para vocês. Deus nunca vai permitir que você morra sem que o propósito dele se complete. Ou, se o propósito dele não estiver encaminhado na sua vida e na sua família. Não vou dizer que você não vai morrer se o propósito de Deus. Sabe por quê? Lembra de Moisés? Moisés entrou na Terra Santa, mas ele viu. Davi construiu o templo que o Senhor queria tanto, mas ele viu Salomão. Ele viu que o filho dele, ele soube do Senhor que o filho dele ia construir. Os propósitos de Deus pode ser que não seja através da sua vida, mas ele vai ser encaminhado através de você. Vocês creem nisso, meus irmãos? Creem nisso, porque nada acontece por acaso. Vamos avançar? Aleluia. Ele tem um propósito para cada um de nós. Você crê? Então, 2 Coríntios 3:1. Aleluia. Vou ler aqui rapidamente para vocês, para eu não passar muito tempo, apesar que eu estou com tempo ainda. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos, ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar cartas e recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Aleluia. Não, só um só. Aleluia. Deus, Ele tem muitas expectativas em nós. Muitas. Mas o que tem guiado vocês hoje? Nesses dias
em meio a tantas tribulações que vivemos, além das vozes internas e internas que tentam nos aprisionar, dizendo: você não vai conseguir, você vai morrer, você não vai avançar. Qual a voz você tem escutado nesses dias? As vozes internas ou a voz do Espírito Santo de Deus? Qual é a voz que você tem escutado esses dias? É uma reflexão, meus irmãos, muito forte. No momento de adversidade, qual é a voz que você tem dado ouvido hoje? Deus é um Deus de propósito. Ele quer te usar como instrumento dele, mas você tem que se posicionar. E você tem que buscar o quê? Os pensamentos que vêm do alto. É isso que ele quer de nossas vidas. Aleluia. Você está se permitindo ser guiado por Deus ou pelos homens que tentam influenciar? Nós, que somos de Deus, temos que ser influência, não ser influenciado. Nós, que somos filhos de Deus, precisamos mostrar ao mundo, através do nosso testemunho, que Ele é o Deus da nossa vida. Ele tem todo o domínio sobre a vida e a morte. E você não vai morrer enquanto os propósitos dele não se cumprir. Creia nisso, meus irmãos. Ele é um Deus de vida e vida em abundância. Amém? Precisamos viver essa responsabilidade e estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele que nos guia no caminho da obediência e da vida. A obediência é muito negligenciada nos dias de hoje. As pessoas querem viver as suas vidas. Como eu falei para vocês, depois dessa experiência, a minha vida não é mais minha. Eu vi que a minha vida não é mais minha. A minha vida está nas mãos de... E Ele faz Ele faz o que Ele quiser com ela. Eu não tenho domínio nenhum. Eu sou apenas um instrumento dEle. E aí, como que nós entendemos isso? Na maturidade em fé. E como que nós podemos buscar essa maturidade em fé? Experiências e leitura da palavra. A palavra é Cristo. A palavra é vida. A palavra é luz para o seu caminho. Que o Espírito Santo venha te guiar. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, mas tem uma palavra aqui que está muito explícita nessa mensagem. Dependência, renúncia e obediência. Essas três palavras. Creio nisso, meus irmãos. Dependência, renúncia e obediência. É isso que Deus quer de nós. Leitura e comprometimento com a palavra dele e com os preceitos dele, para nós vivermos os propósitos dele. Quem quer viver o propósito de Deus? Sigam nesse caminho, meus irmãos. A experiência que eu tive foi para a morte, mas Deus mostrou que ela é para a vida. Vamos avançando? 2 Coríntios 3, de 2 a 3. Aleluia! Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, nas tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos nossos corações, ou nos corações. Amém? Quem quer ser carta viva de Deus aqui? Todos nós podemos ser. O Espírito Santo, ele habita em todos nós. Todos nós. E Ele quer nos usar para sermos instrumento dEle. Instrumento dEle. Em nosso dia a dia, como aqueles que convivem conosco, como aqueles que convivem conosco têm nos lido. Quem é pai aí? Pai, mãe? Levanta a mão. Como os seus filhos leem vocês? Como é o comportamento de vocês para com seus filhos e o tratamento de vocês para com seus filhos? Vocês estão declarando bênção na vida dos seus filhos? A minha mãe sempre falava para mim, quando eu era criança, eu tinha 8, 10 anos, meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser pastor. Sabe o que eu fazia? Eu ria, eu debochava dela. Tá maluco, mãe, ser pastor? Que nada, eu quero ser administrador, eu quero ser um cara empresário, eu quero ser... Olha que viagem, 10 aninhos de idade.
Sabia de nada, né? Sabia de nada. Falei isso lá na minha conexão, o pessoal começou a rir. Cadu, você tem todo o dom de pastor. Sabe por quê? Porque tinha uma mulher lá de fé, orando de joelhos durante anos, declarando na minha vida: meu filho vai ser um filho de Deus, meu filho vai ser um pastor, vai ser um homem que declara a palavra da vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, meus irmãos. Viver nas vontades de Deus, porque ela orou por mim há muito tempo atrás. E glorifico muito a vida da minha mãe. Muito, muito. Qual é o exemplo que nós estamos passando? Externando a eles, e principalmente nesse mundo que está tão carente de referências, devemos ser exemplo. Precisamos nos posicionar em obediência, ter um comportamento e postura daquilo que vivemos e professamos, e verdadeiramente sermos chamados filhos de Deus. Você tem vivido assim? Você tem noção da responsabilidade que nós carregamos? Você tem noção que o mundo nos lê o tempo todo? O tempo todo o mundo nos lê. Hoje eu atuo com coordenação de projetos. E eu sou lido o tempo inteiro, sou julgado o tempo inteiro, sou apontado o tempo inteiro. E eu tenho que zelar muito pela minha saúde mental. Mas a minha saúde mental vem da minha maturidade espiritual. Vocês estão entendendo? Não adianta você ser capacitado, ter mestrado, doutorado, e não adianta, isso é nada. Isso é nada. Mas Cadu, como é que você está com receio de subir lá no altar e trazer a palavra de Deus? Você palestra para 300, 400 pessoas na UERJ. Sim, daquilo que eu domino. Aqui não. Aqui é temor. Temor. Pela presença de Deus e o Espírito Santo agir através de mim. E eu não falar nada que vem de mim. Nada, 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 nada. Porque de mim nada se pode aproveitar. Nada, nada, nada. Tudo é o Espírito Santo que age através de mim. Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Como é a nossa postura hoje? Ah, somos cristãos, beleza. Como você é cristão lá fora? Como você é cristão na sua família? Como você é cristão com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Ah, você não presta, você não vale nada, você é imprestável, você é um inútil, que não sei o quê. Arrependa-se. Arrependa-se. Hoje, agora. Deus nos chama para um momento de maturidade. Nós não temos, eu falo isso na UERJ direto. Nós não temos tempo para perder tempo. Nós não temos tempo de discussões inúteis. Deus nos chamou para um propósito. E mais à frente vocês vão entender o porquê. Vamos avançando? Se posicione, pois Ele quer te usar de forma surpreendente, como diz em Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vamos para cima, romper com os portões do inferno. Amém? Aleluia. Vamos seguindo. 2 Coríntios 3, de 4 a 6. E por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, aleluia. O Espírito vivifica a nossa alma. O Espírito agindo em nós e através de nós. Vocês creem nisso, meus irmãos? Não é pelas nossas forças, pelas nossas mãos, pelo nosso entendimento, e sim pelo Espírito Santo que age através de nós. Eu ouvi uma vez de uma mulher de Deus, né? Chamada pastora Denise. Em dezembro eu estava passando por uma prova lá na UERJ, e ela me liga, 3 horas da tarde. Cadu, então, o Espírito Santo me revelou aqui que tem um propósito para você, meu filho. Pastora Denise me ligando já. Que isso, pastor? O que é? Não, pastor, eu estou num momento complicado. Não, só escuta, meu filho. O Senhor me falou que agora você vai liderar os homens. Eu o quê? Eu era o caçula dos homens. Eu era o mais novo. Sabe qual foi a primeira palavra que eu pensei, meus irmãos? Eu não sou capacitado. E eu falei para ela.
Não, pastor, eu não sou capacitado, eu sou caçula. Tem homens lá com 20, 30 anos de igreja, 10. Não, pelo amor de Deus, como é que eu vou dominar esses homens? Tá, não. Tipo assim, não quero e não posso. Ela, quem disse que o Senhor escolhe os capacitados? Ele capacita os seus escolhidos. Meus irmãos, aquela palavra foi no fundo da minha alma. E eu carrego ela até hoje. Eu estou chegando hoje em lugares que eu nunca imaginei chegar. Mas tem alguma coisa a ver comigo? Nada. Tem a ver com o Espírito Santo está fazendo através da minha vida. Porque eu me posicionei no lugar de obediência. Para ser instrumento dele. Não importa onde eu estiver, não importa o que eu esteja fazendo. A minha essência eu não vou perder. Que é o quê? Coração grato. Humilde na presença do Senhor. Né? Não tenho vergonha nenhuma. Saí lá do Morro do Fubá, em Nova Iguaçu. E hoje eu estou dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma das principais universidades da América Latina, fazendo o meu trabalho lá, na Humilde. Sou o melhor? Não, estou longe disso. Sou mais preparado? Não, estou muito longe disso. Sou mais capacitado? Não, estou muito longe disso. Mas o Senhor me escolheu para estar ali, eu faço o quê? Eu vou me omitir? Não, Ele me escolheu. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Aleluia. Saiba que o Espírito Santo está em você. Ele fala e você só deve ouvir e sentir o que Ele quer fazer através da sua vida. O Espírito Santo vivifica. Então, tudo que sair da sua boca seja para edificação. O que eu falei agora há pouco. Sobre os pais, os filhos, né? Esposas, maridos. Tudo que sair da sua boca seja para edificar. Jovens, adolescentes, creia, Deus quer usar vocês, mas o que sai da sua boca tem que ser para edificação. Fofoca, disse-me disse, ficar papinho torto lá, coisa que não edifica, não produz nada, vocês só vão para o caminho da perdição. Falo isso com propriedade, porque eu me perdi durante muito tempo. E para eu me achar de novo, eu passei por um processo, que não cabe aqui eu falar. Mas eu acredito que vocês não precisam passar por isso. Uma vez que se vocês forem obedientes à palavra de Deus, vocês vão viver os frutos que Deus vai gerar em vocês, e vocês vão ser instrumento para outras vidas. Vocês creem nisso? Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos avançando? 2 Coríntios 3, de 7 a 9. De 4 a 6 já foi, né? E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fixar os seus olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse a glória que estava desaparecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. No Antigo Testamento, o ministério era a lei, né? Mas Cristo veio com o ministério do amor e da compaixão ao nosso próximo. Temos que exercer isso. Hoje, resplandecer a glória de Deus é viver uma vida de obediência e digna do seu sacrifício por nós. Ter experiências com Ele, para que o véu dos nossos olhos possam cair. Assim, possamos ver e sentir o amor dEle em nós, agindo através das nossas vidas, efetivamente, para a honra de Deus Pai. Ser instrumento de Deus, resplandecer a glória de Deus. Nossa, resplandecer a glória de Deus, ser instrumento de Deus, como é isso? É só você ser obediente, meu irmão. Só você amar, dentro da sua casa, da sua família. Vê os preceitos da palavra e viva a palavra. Ah, eu sou cristão, beleza, eu sou cristão, beleza. Você vive isso, todos os dias, nas adversidades, nas provações, como você se comporta? Como é a sua postura? Porque o mundo está te lendo, seus filhos estão te lendo, sua esposa está te lendo, seu marido está te lendo. Você está aqui num domingo, bem arrumado e tal, no seu dia a dia, como é? O Senhor nos chama para um tempo de nós nos posicionarmos para ser instrumento nas mãos dEle. Não é ser modinha, não. É sermos homens e mulheres, jovens, adolescentes, capacitados e querendo viver a vontade de Deus para a nossa vida. Tem que querer. O Evangelho é alcançado pela força.
Nós só podemos nos apossar se fizermos esforço. Falo para vocês, meus irmãos, ao longo dos últimos 15 anos, eu tenho feito muito esforço. Muito esforço. Sabe por quê? Vocês vão entender agora. Vamos lá. Vamos avançando. 2 Coríntios 3, de 10 a 13. Mas antes... Aleluia. Quem aqui já se sentiu como improvável? Improvável. Aquele que não tem futuro, aquele que Deus não vê, não olha. Qual jovem ou adolescente se sente assim? Improvável. Eu era um improvável. Eu sempre fui o mais arteiro da minha família. Perdi meu pai com 10 anos, comecei a trabalhar com 11. Vários amigos meus me chamaram oferecendo droga, várias outras coisas. Eu era um improvável. Ah, esse menino não tem futuro. Ah, esse menino aí não. Ih, esse menino é lá do morro de não sei o que lá. Não, ele vai para o outro mundo. A vida é sua. A escolha é sua. Quando você se coloca para ser instrumento de Deus, não importa a circunstância, não. Não importa a localidade. Ah, Chapadão. Ah, Pedreira. Eu estou morando na divisão, entre um e outro. Vejo guerra direto. Tiroteio, nossa, meu cachorro fica louco. Mas a circunstância não molda quem eu sou. Vocês estão entendendo? Deus nos chama para um tempo que não importa o que eu estou vivendo, eu sou um filho amado de Deus e vou declarar a glória dele na minha casa e aonde quer que eu estiver. Deus nos chama para um tempo de você ser sal e luz dessa terra, aonde quer que você esteja. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus essa manhã? Cadê os filhos de Deus essa manhã? É isso. Vocês são filhos amados de Deus. Se posicionem. Não permita que ninguém vira para você. Neguinho. Virem para você e falem: você não consegue, você não pode. Você não é capaz. Você é um improvável. Eu sou improvável, meus irmãos, mas eu estou vivendo os milagres de Deus na minha vida. Mesmo sendo improvável, Deus me capacitou para ir para lugares que eu nunca imaginei estar. Eu com 10, 11 anos não sonhava nem fazer faculdade, quanto mais trabalhar quanto mais numa coordenação de qualquer coisa. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com minha capacidade, tem a ver com a minha dependência, meu reconhecimento que eu sou falho, pecador, errôneo, como eu falei no começo, que eu errei. Falei sobre discernimento e sabedoria na mensagem, né? Ou seja, nós somos completamente dependentes. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E Deus quer que você reconheça hoje que você é completamente dependente dEle. Você não pode dar um passo, um plano ou qualquer coisa sem que a vontade de Deus seja primeiro lugar na sua vida. Esteja alinhado os céus e a terra. Vocês creem nisso? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos avançando? Segunda Coríntios, acho que parou no 9, né? De 10 a 13. 2 Coríntios 3, de 10 a 13. Já estamos caminhando para o final já. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Porque o que estava desaparecendo teve a sua glória, mas, muito mais, glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os seus olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Tem outras versões que falam desfalecendo. Hoje, a nossa confiança como os filhos de Deus, nossas ações e tudo o que fazemos deve ser para manifestar a glória de Deus. Hoje, não precisamos colocar um véu no nosso rosto para que a glória de Deus não venha desvanecer ninguém, mas sim, através do seu Espírito Santo, em nós somos cartas vivas e suas testemunhas.
esse mundo veja os testemunhos de Deus através do nosso comportamento e das nossas vidas. Anteriormente, nós vivíamos na lei, hoje nós vivemos no amor. Anteriormente, quando Deus se manifestava ou aparecia para alguém, essa pessoa, para falar com os outros, tinha que botar um véu, né? Para não resplandecer a glória de Deus, as pessoas não ficarem, né, desfalecendo. Hoje o véu se rompeu e todos nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Hoje, agora, nós não precisamos colocar um véu no nosso rosto para ninguém desfalecer. Nós somos as cartas vivas e nós temos que ser testemunha daquilo que Deus está fazendo através de nossas vidas. Ah, mas o meu testemunho é pequeno. Ah, mas não tem nada significante na minha vida. Tudo é significante. Não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa a sua maturidade, quanto tempo você tem de igreja, ou quanto tempo você tem, não importa. Deus quer te usar quem você é, da forma que você é. Eu me sentia o mais incapacitado, mas Deus me chamou. E eu vivi milagres nesse lugar. Eu vivi com esses homens experiências que eu nunca mais vou ver na minha vida. Eu aprendi homens com Ronaldo, Marcão, Roberto, moldaram o meu caráter. Eu vi o quanto eu tinha que aprender na presença de Deus. Quantas vezes nós choramos, Beto? Quantas vezes? Falavam que eu era o líder do amor. Eu não sei porquê. Mas alguns devem saber. Meus irmãos, eu amo o que eu faço. Eu amo pessoas. Sabe por que eu amo? Porque o Senhor me amou primeiro. O amor dele é incondicional na minha vida. O amor dele me constrange a cada momento. Cada passo que eu dou, eu estou pensando que eu estou fazendo algo para a obra dele, mas ele já deu 1000 ao meu favor. Eu quero que vocês entendam que uma vida sem Deus é nada. A sua capacitação, o seu curso, a sua graduação, a sua especialização é nada. É nada. O Espírito Santo de Deus quer agir em você, mas às vezes o seu orgulho não permite. Às vezes o seu ego não permite. Às vezes você se acha autossuficiente, como eu me achei. Eu quase tive um fim de morte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Deus nos chamou para um lugar de obediência, renúncia e sacrifício. Sacrifício. Hoje, as pessoas querem tudo rápido. Hoje, as pessoas querem tudo fácil. Você já viu como os jovens e adolescentes hoje não sabem lidar com a adversidade? Eu pude testemunhar várias vezes jovens se matando por causa de uma nota que ele não podia alcançar a sua formação. Vocês têm noção disso? Hoje nós vivemos num mundo imediatista, que eu preciso das coisas para agora, para ontem. Não é assim. A vida é um processo. Ah, mas não sei o quê. Como é que o Cadu... Vem comigo. Vem comigo, rapidinho. Senta ali comigo 10, 15 minutinhos que eu vou te falar o processo. E quero saber se você vai querer passar por ele. Poucos suportariam. Mas sabe por quê? Eu consigo viver ainda esse processo, porque esse processo não acabou. Ele só vai acabar na glória. Ah, mas agora você é um homem de Deus e tal, as coisas vão ser maravilhosas, vão ser lindas. Ah, meus irmãos. Ai, Jesus. Vai ser bem diferente. A diferença é como você se comporta mediante a adversidade. Esse é o testemunho vivo. O Senhor fala na sua palavra. Qual seria o culto racional de vocês? Quem sabe? Qual é o culto racional de vocês? Entregar seus corpos como sacrifício vivo. Esse é o culto racional de vocês. Não temos tempo para perder tempo, meus irmãos. O Senhor nos chama para um tempo de intimidade, de experiência, para fazermos a diferença nessa geração corrompida que está aí fora. O quão desse mundo vem para corromper seus filhos, os jovens, os adolescentes?
trazendo várias oportunidades. Eu sempre falo para os jovens de lá, do curso, isso daqui é informação. Hoje nós temos muitos profissionais terríveis, por quê? Se formam por aqui. Por aqui. E isso daqui não é formação. Formação é cospe giz. Quem lembra dessa expressão aí? Cospe giz. Os educadores aí devem saber, né, Márcia? Formação é sala de aula. Formação é ouvir o professor, é aprender, compreender. Não estou falando nada contra o EAD. Não estou falando nada sobre isso. Estou falando sobre isso daqui é perda de tempo. A não ser que você use isso daqui para uma coisa produtiva e edificante para a sua vida. E pais, atentem sobre isso aqui. Isso daqui faz levar à morte dos seus filhos. Primeiro aqui. Primeiro na mente. Por quê? Aqui pode ser edificação, dependendo do que eles verem. Mas a maioria das coisas são para a morte espiritual. Espiritual. Atentem sobre isso. Amém? Vamos avançando para concluir. Finalizando o texto, 2 Coríntios 3, de 14 a 16. Mas a mente deles endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi retirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você ainda está vivendo na lei? Você ainda está vivendo na obrigação? Você ainda está vivendo na rotina? Eu vou na igreja aos domingos. Não, eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que ir para o culto. Venha por amor. Venha por querer. Venha por reconhecer que aqui é o lugar que você deve exaltar e glorificar o seu Deus. Sabe por quê? Se você está acordando, vivendo, tendo mantimento, tendo uma casa, tendo um salário, tendo um trabalho, é Ele que te dá. É Ele que te proporciona. Seus pais são instrumento de quê? De te educar, de te orientar. Mas a sua salvação, ela é individual. Individual. E cabe cada um de nós buscarmos por ela. E com força. Com força. Não pense que vai ser fácil, não. E eu quero refletir isso, trazer isso para a reflexão de vocês. Hoje, infelizmente, muitos ainda vivem suas vidas de forma rígida e religiosa na antiga lei. Sendo assim, com um véu cobrindo seus olhos. E lhe impedindo de enxergar o agir de Deus, que Ele está fazendo e quer fazer em suas vidas. Dê graças em tudo dê graças. Para isso, precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo e seu amor incondicional por nós, além de permitir que Ele faça ninho em nossos corações e mentes, para estarmos sensíveis ao falar do Espírito Santo. Lembra quando eu falei com vocês sobre quais as vozes que vocês estavam ouvindo? Imagine se eu desse voz ao desespero, a ansiedade, o pânico, naquela situação. Sem ter ninguém, num lugar que eu não conhecia ninguém, sem ter nenhum posto de saúde, e aquela voz: você não vai sair daqui, você vai morrer, você não vai sair daqui, passa o dinheiro todo para sua esposa. Vocês estão entendendo? A voz que eu dei foi a do Espírito Santo, e Ele me conduziu ao livramento, ao cuidado e ao zelo do seu amor. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Qual a voz que você está alimentando? Você está vindo para a igreja de forma religiosa? Você está vindo para a igreja de forma... eu tenho que ir porque minha mãe mandou ir. Eu tenho que ir porque não. O culto de domingo, pelo menos o domingo eu tenho que ir. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A palavra de Deus tem que ser vivida todos os dias. A palavra de Deus tem que ser lida todos os dias. A palavra de Deus é uma construção e uma graduação de formação. A palavra de Deus precisa ser constante em seu coração. Constância. Constância. Constância não significa vou ler 4, 5, 10 livros aqui e amanhã vou ler mais 5, 4. Não. Eu aprendi uma coisa com meu pastor. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Qual o tempo de qualidade que você está dando às verdades e a Cristo? Porque a palavra é Cristo em folha e papel.
A palavra é Cristo em folha e papel. Qual o tempo de qualidade que você está dando à palavra de Deus? Qual é a constância que você está dando à voz do Espírito Santo? Deus nos chama para um momento de reflexão e nos posicionarmos para sermos cartas vivas na presença dEle. Mas para isso, precisamos nos posicionar. Para isso, precisamos ter uma constância na presença dEle. Eu falo para vocês, admito, não tenho vergonha nenhuma. Por diversas vezes eu não fui constante. Eu sou falho. Por diversas vezes eu não fui constante. E passei sérios problemas em relação a isso. Quem me conhece sabe aí, diversos problemas que eu já passei. Só que as experiências me levaram à maturidade. E a maturidade me deu casca. E essa casca vem do quê? Do Espírito Santo em Deus na minha vida. Ontem eu estava num evento lá na UERJ e tal. Aí me falaram antes, Cadu tem que se preparar. Cadu que não sei o quê. Vai ser assim, vai ser assado. Aham, tá bom. Tem nada a ver comigo. Deus está no controle. Não, mas Deus está no controle. Não tenho medo. Você tem que saber quem você é em Deus e o que Ele é para você. Você sabe? Você sabe? Quem você é em Deus, você sabe disso? Você tem que saber. Eu só tive livramento porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei a responsabilidade que eu carrego. E eu não me deixei levar pelo desespero. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que me ama. Ele é autossuficiente. Ele tem o domínio sobre a vida e a morte. E a minha vida só vai padecer se Ele permitir. Então eu não tenho medo. A adversidade pode vir. Se levanta para cair. A adversidade pode vir para usar ela como testemunho para a glória de Deus. O problema pode vir, mas eu não vou me abater porque eu sou um filho de Deus. E dependendo do problema, eu vou usar ele como solução para outros problemas futuros. Você sabe por quê? A maturidade espiritual requer experiência. E a experiência, meus irmãos, ela só vem ao ler e refletir sobre a palavra de Deus. Vocês creem nisso? Em nome de Jesus. Vamos finalizando? 2 Coríntios 3, 17 a 18. Aleluia. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Aleluia. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, com o selo do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai anseia. Ser carta viva de Deus é viver em liberdade e obediência habitual. O que é viver em liberdade e experiência habitual? O que é um hábito? Aquilo que nós fazemos continuamente, em constância. Falo para vocês, hoje a minha vida é viver em milagre e milagre. Como assim, Cadu? Viver em milagre e milagre. Porque vem adversidade na minha vida todo dia. E às vezes ela é tão forte que ela vem para a morte. Mas até aí você tem que ter maturidade espiritual. Para que aquilo ali seja transformado em algo para edificar outras vidas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui essa manhã. Aos preceitos que Cristo, em meio às diversidades desse mundo, pôs viver o Evangelho e o verdadeiro processo de construção contínua todos os dias, submetendo todos os seus caminhos a Ele, tenho certeza que em Cristo somos carta viva. Ele é soberano em nossas vidas, para que assim Ele possa te usar e você possa ser instrumento onde quer que Ele esteja. Se permita e deixa ser guiado, que Ele cuida de você, Ele transforma você de dentro para fora, e assim te usa como instrumento, uma carta viva nas mãos dEle, e para que o mundo venha testemunhar. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor nessa manhã, meus irmãos. Antes de finalizar, eu gostaria que vocês tivessem os ouvidos sensíveis agora, para ouvir uma ministração, essa música e esse hino, que fala muito o meu coração, e vai ter uma apresentação, não sei se
Ah, sim. Vai ter uma apresentação do Adav. Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Quando terminar, eu quero só fazer uma oração por vocês, tá ok? A paz. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória pro Senhor Jesus? Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou
esse Deus. Fiquem de pé nessa manhã, meus irmãos.